Era a madrugada de 13 de agosto de 1961. Enquanto os moradores de Berlim dormiam, caminhões militares avançavam pelas ruas desertas, cercados por soldados armados e operários determinados. Sem tiros, sem anúncio, sem chance de despedida. Em poucas horas, arame farpado cortava a cidade ao meio. O que viria depois seriam muros, torres de vigilância, cães, metralhadoras automáticas e dor. Muita dor. Berlim, no coração da Alemanha, tornou-se o palco mais simbólico da Guerra Fria. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Alemanha foi dividida em duas: a Alemanha Ocidental, capitalista sob influência dos Estados Unidos, França e Reino Unido, e a Alemanha Oriental, comunista sob domínio da União Soviética. Berlim, mesmo localizada inteiramente no território oriental, também foi dividida entre os quatro vencedores. Essa divisão temporária logo se mostrou definitiva. Nos anos seguintes, a diferença entre os dois lados da cidade se acentuou. O Ocidente reconstruía sua economia com a ajuda do Plano Marshall, oferecido pelos Estados Unidos, e se transformava em uma vitrine de liberdade, consumo e prosperidade. O leste, sob o rígido controle soviético, vivia cercado por censura, pobreza e repressão. Entre 1949 e 1961, milhões de alemães orientais fugiram para o lado ocidental pela brecha que Berlim oferecia. A única passagem possível entre os dois mundos. A fuga em massa representava um desastre para o regime socialista. Não apenas significava a perda de mão de obra qualificada, mas também revelava ao mundo que o paraíso socialista não era tão desejável assim. A resposta da RDA, República Democrática Alemã, foi brutal: erguer uma muralha para impedir seus próprios cidadãos de sair. Em poucos dias, o que começou como arame farpado virou concreto. O Muro de Berlim logo cresceu em extensão e complexidade. Chegou a ter mais de 150 quilômetros de extensão, com paredes duplas, cercas elétricas, minas terrestres, patrulhas com cães e centenas de torres com atiradores de prontidão. No meio, uma zona mortal, a chamada Faixa da Morte, onde qualquer tentativa de fuga era recebida à bala. O muro dividia ruas, famílias, vidas. Irmãos que moravam em bairros vizinhos passaram anos sem se ver. Trabalhadores que cruzavam a cidade diariamente perderam o emprego da noite para o dia. Casamentos foram interrompidos, amizades congeladas. Um pedaço de concreto separava a liberdade do controle, a abundância da escassez, o sonho da realidade. Apesar do perigo, muitos tentaram escapar. Alguns cavaram túneis, outros se esconderam em carros adaptados. Teve quem usasse balões caseiros, voos ultraleves, tirolesas improvisadas. Estima-se que mais de 5.000 pessoas conseguiram cruzar o muro. Mas centenas morreram na tentativa, baleadas, esmagadas ou capturadas e presas pela temida Stasi, a polícia secreta da RDA. A cada fuga bem-sucedida, o muro era reforçado, mais alto, mais largo, mais vigiado. O regime não permitia brechas, pois cada vida que escapava era uma denúncia silenciosa de sua falência ideológica. O muro, porém, começou a ruir antes mesmo do concreto cair. Nos anos 1980, o Bloco Socialista dava sinais de esgotamento. A economia estagnava, a pressão popular crescia e, com Mikhail Gorbachev no poder soviético, reformas e abertura, glasnost e perestroika sinalizavam novos tempos. Em 1989, protestos se espalharam pela Alemanha Oriental. As ruas de Leipzig, Dresden e Berlim se encheram de vozes exigindo liberdade. E então, em 9 de novembro de 1989, um erro de comunicação ou um golpe do destino permitiu a abertura dos postos de fronteira. O povo incrédulo tomou as ruas. Milhares atravessaram os portões. Alguns dançavam sobre o muro, outros choravam, outros quebravam com marrecas o concreto que por quase 30 anos dividiu não só uma cidade, mas o mundo inteiro. Hoje, o Muro de Berlim não existe mais, pelo menos não como barreira. Alguns fragmentos foram mantidos como memória. Outros estão espalhados por museus, cidades, coleções.
Eles são testemunhas de um tempo em que o medo ditava regras e em que a liberdade era um risco. O Muro de Berlim foi mais do que cimento e aço. Foi a materialização da desconfiança, da disputa entre ideologias, do sacrifício de milhões em nome de um regime. Foi também o símbolo de resistência, da coragem de quem sonhava com algo melhor. E, acima de tudo, foi a prova de que nenhum muro, por mais alto que seja, consegue conter para sempre o desejo humano de ser livre. Hoje, Berlim está unificada, mas as marcas do muro ainda vivem, não apenas nas ruas, mas na memória coletiva da humanidade. Porque a dor da divisão deixou lições profundas. E porque o concreto que um dia separou uma cidade inteira ainda ecoa como um aviso: que não se ergam mais muros entre os povos.